Não, porque eu não entendi se eu vou entrar nesse podcast ou se eu vou só assistir. Assiste. Eu só vou assistir hoje? Eu não vou opinar nada? Não, pra que você vai opinar? Deixa, ele é papo de culpado. Ele tá ganhando pequenos poderes, isso tá ficando complicado. Se você for pegar a primeira temporada, a Flavinha ficava o tempo todo anotando coisas, mostrando pra mim. Pergunta isso, pergunta aquilo, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Cara, é horrível você prestar atenção. Aces, quinto andar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Inovação com Y, seu podcast sobre inovação com quem inova. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou criador do Método Aces, CEO da Aces Inovação e estou aqui hoje para bater um papo com Fabrício Matos, com um único T, uma coisa que eu demorei alguns anos para aprender. Fala, Fabrício, tudo bom? Tudo bom, a gente vem da mesma família, com um T com dois T's, mas o meu é com um T só. Show de bola. Também conhecido como o melhor penteado do ecossistema capixaba. Pena que você que está ouvindo no podcast não tem imagem, mas a gente vai colocar isso na capa do podcast para você dar uma olhada. Você vê que o cara é autossuficiente, parceiro, quando o cara não liga realmente pro penteado. Mas, pelo menos você tem cabelo, né, Fabrício? Fala assim, pelo menos você tem cabelo. Ainda, por enquanto. Pessoal, nesse programa, a gente vai conhecer um pouco da história do Fabrício Matos. Essa história se confunde com o ecossistema de inovação capixaba. É uma história de empreendedorismo, inovação, de tentativa e erro. E é uma história cheia de aprendizados que podem ajudar você que está pensando em levar inovação para sua empresa, que está pensando em empreender, ou mesmo que está tendo um chamado de quero fazer alguma coisa diferente, de como fazer isso de uma forma um pouco mais planejada e menos acidentada. É uma experiência que vocês vão ver muito rica. O Fabrício, como disse a Flavi, parece que viveu 60 anos em 10. A gente vai poder, conhecendo a sua história, ter como referência o que deu certo, aprender com a experiência das coisas que não deram tão certo, mas principalmente refletir sobre inovação e empreendedorismo na prática, de um jeito não tão glamourizado. Vale a pena você conferir o episódio. Fabrício, me fala um pouco de você, meu velho. Quem é você na fila do pão? Aonde que você está trabalhando hoje pra gente começar esse papo? Show de bola. Eu nasci aqui em Vitória, sempre gostei de tecnologia, fiz graduação na UFES em computação, fiz mestrado na UFES também, me apaixonei por essa área de tecnologia, inovação, computação, e hoje estou nesse ambiente de inovação, né? Então, tenho uma startup chamada Mutual Life, não é a primeira startup, não é o primeiro empreendimento, e também atuo de forma mais focada com o que a gente chama de engenharia de redes neurais, né? Quer dizer, inteligência artificial, criação de redes neurais, e aí eu atendo um grupo grande nos Estados Unidos com um contrato que, enfim, desenvolvo pesquisa para eles em redes neurais aplicada aos negócios deles. Eu chamei o Fabrício aqui para bater esse papo porque esse cara ele tem uma história muito bacana no ecossistema capixaba, uma história que, por um acaso, eu tive um certo privilégio de poder acompanhar. Em 2009, na última empresa que eu trabalhei empregado, eu fui alocado num projeto na empresa do Fabrício, que era a Qualidata, né? Hoje o Fabrício não está mais lá. E eu tive a oportunidade de participar de um projeto que ficou sob gestão do Fabrício. A gente se aproximou mais nessa época e eu acabei conhecendo as iniciativas de inovação que começaram um pouco com práticas desse projeto que a gente trabalhou junto, mas virou um setor de inovação, tiveram uma série de iniciativas. Depois a gente se separou. O Fabrício tocou um setor de inovação lá dentro e eu queria começar o papo por aí, né? Falando um pouco de inovação dentro da empresa. Você era sócio lá da Qualidata e eu queria que você explicasse um pouquinho o que era a Qualidata, a motivação para você investir em inovação e como é que foi essa trajetória. Eu não fui fundador da Qualidata, foram colegas meus que estudavam comigo na UFES, mas eu entrei muito cedo na empresa por equity. Basicamente, a empresa estava desenvolvendo uma solução para escolas federais, hoje são os institutos federais, né, para o Brasil. E naquele momento tinha ganhado uma grande licitação, precisava de gente, e alguém com o meu perfil assim, mais técnico, mais pesquisa e desenvolvimento, etc. Um líder mais técnico assim, fazia sentido para compor, apesar dos meus sócios serem técnicos também. E aí eu, naquela oportunidade, entrei
para empreender com eles. Eu já queria empreender, eu estava num desenho de começar uma empresa com outros colegas meus, então eu sempre me encontrei nesse mindset empreendedor. Então não era nem formado ainda, e entrei então como sócio da Qualidata, e como sócio ali a gente desenvolvia todo tipo de coisa, né? Eu vendia, viajava para fazer venda, viajava para fazer implantação, coordenava desenvolvimento de partes do sistema, era uma equipe que tinha os outros sócios, enfim. Eu geralmente trabalhava mais com a parte... a gente tinha muita coisa de desenvolver o nosso framework da empresa, né? Criar algo que desse produtividade para o time. Então, eu atuava muito nessas frentes, né? Até que chegou esse momento aí mais para frente, que por uma série de mudanças na empresa, a gente estava concluindo um projeto, que foi esse projeto que você trabalhou, da Previdência Privada, complementar, e a empresa estava precisando de alguém, dos sócios. Todos os sócios tinham muitas responsabilidades operacionais, de coordenação de time, de produto, etc. E precisava que algum sócio se destacasse para ficar mais na estratégia e assumisse um papel de CEO, assim, de forma mais oficial. A gente não tinha até então esse papel, era basicamente uma tábua redonda, assim, a gente conduzia o negócio assim, meio na pegada de Arthur. E aí eu me propus a entrar nesse negócio. Nessa época a empresa já tinha recebido um investimento para fazer uma expansão de implantação desse sistema acadêmico no Brasil. Então a gente, enfim, tinha board, né, tinha essa estrutura um pouco mais robusta. Aí eu lancei como se fosse a minha candidatura única, de falar assim, olha, eu me proponho a ser esse CEO e a minha proposta aqui é a gente focar em inovação para gerar novos negócios, novos produtos. Porque a Qualidata sempre foi uma empresa de produtos, a gente nunca se viu como fábrica de software. A gente pensava em desenvolver plataforma, licenciar a plataforma, cobrar suporte técnico da plataforma, enfim, melhorias e ter uma relação de maior engajamento com os clientes dessa forma. Então, enfim, foi mais ou menos nesse momento aí que a gente começou a virar essa bússola, esse ponteiro aí para o lado da inovação na Qualidata. Na época, eu estava um evangelista de métodos ágeis recém-convertido, chato pra cacete, né? Então, chato pra cacete. Eu tava Scrum, método ágil e tal, é a resposta para tudo, vai salvar tudo. A minha chatice ali era que eu tinha descoberto uma parada que ajudava muita gente, que era uma coisa muito simples, que era o Scrum, que foi mais ou menos nessa época, né? Sim. E nessa época a gente trouxe o primeiro evento de métodos ágeis aqui para Vitória, que foi o Maré de Agilidade, se eu não me engano. O Maré VIX, antigo pra caramba. Ah, caraca, isso é muito papo de velho. A Giran é a empresa de tecnologia que desenvolveu a plataforma utilizada pela Wine, que é uma outra startup que já, enfim, cresceu demais aqui em Capixaba. A Giran, inclusive, foi comprada pela Wine anos depois, mas só a Giran, só uma meia dúzia de gatos pingados estava usando métodos ágeis em Vitória naquela época, assim. Tava muita gente tentando implementar sem sucesso. Esse projeto foi uma oportunidade de a gente usar muita coisa de método ágil, a gente não usou tudo, mas assim, me converteu e eu comecei a evangelizar esse negócio nos próximos anos. Só que aí tem um outro ponto, né? Quando você vai um cara técnico para liderar, começa a aparecer a necessidade de desenvolver um framework, né? E tipo assim, naturalmente surgem demandas técnicas de alto nível quando você bota alguém técnico pra caramba pra liderar. Mas é só um relance, assim. Não, agora eu vou ficar produtivo, né? Agora resolvi o problema, né? Quando você resolve o problema, tá tudo obsoleto, você tem que começar de novo, né? Impressionante. E assim, só que lá, mais ou menos depois que esse projeto finalizou, e esse projeto era um projeto muito cabeçudo, mas você pegava mais a parte cabeçuda dele na época, que era a parte de desenvolvimento das tabelas atuariais, do cálculo de fato de previdência. Tinha aquela coisa pesada, né, atuarial ali. Eu ficava um pouco mais com a arquitetura, fazia ali a parte de liderança técnica com o time, que tinha umas 4 ou 5 pessoas alocadas, eu não lembro. Tinha um cara que ficava no desenho dos requisitos, que era o Marcelo. Você tem contato com o Marcelo até hoje, só pra saber? Tem, só com cerveja, né? A gente tem contato para tomar cerveja, para trocar ideia geral, né? Agora eu lembrei de uma outra coisa. Foi ali o embrião dos cervejeiros artesanais aqui em Vitória. Porque vocês começaram a se juntar ali na casa do cervejeiro, no outro mercado. E, inclusive, cara, você e o Marcelo são responsáveis por um dos maiores porres que eu tomei na minha vida. Sim, curioso. Foi. Vocês nem sabem disso. Quando tinha Guinness na casa do cervejeiro, era um evento. Tipo assim, o cara trouxe um pint de Guinness. Não tinha Guinness em Vitória aqui. Olha como é que são as coisas. Naquela época, um dos funcionários da Qualidata foi meu colega de TCC, o Wilton. Eu estava me formando na FAESA. E eu ganhei o prêmio Unempreendedor.
E aí fui para São Paulo e fui conhecer a Endeavor. Foi uma viagem muito bacana com o Vinícius, CEO da Tec Vitória, né, na época, diretor da Tec Vitória na época. Para você ver como é que as coisas vão se cruzando lá no começo. Eu ganhei um curso de viabilidade técnica econômica do Douglas Chagas ou Calmon, alguma coisa assim, lá. Mas, quando eu fui a São Paulo, o Marcelo me deu uma lista. Falou assim, cara, vai no bar Asterix, que é um bar que ficava ali na Vitória. Ele me deu uma lista de 7 cervejas que eu não podia sair de lá sem experimentar. Eu cheguei no Asterix, o que ele não me falou é que o Asterix é um pub, que não é um lugar que você senta com 4, 5 pessoas para você poder... Não, cara, é uma parada que você senta lá sozinho. E eu cheguei lá no dia de São Patrício, né? Eu sentei sozinho no bar, entreguei a lista pro garçom e falei, cara, vai trazendo, tá? Traz nessa ordem que o cara colocou aqui. O Marcelo botou uma das cervejas mais fortes que eu conheci na minha vida no começo da lista. Eu não lembro do gosto da segunda cerveja pra frente. E o pior, eu fiquei bêbado sozinho no bar e o meu hotel ficava tipo umas 2 ou 3 quadras, eu não conseguia achar o hotel. Eu fiquei perdidaço bambando na Avenida Paulista. Quando eu achei o hotel, eu não consegui achar o quarto. Eu subi no andar errado, fiquei batendo na porta. Porra, galera, porque tinha todo mundo que ganhou o prêmio das faculdades ficou no mesmo quarto, né? Eu batendo, porra, o pessoal não tá abrindo. Fui na recepção. Cara, meu negócio não tá funcionando. Quando eu fui ver, eu tava no andar errado. Então, assim, eu parei a minha trajetória com cerveja artesanal nesse momento. Eu acho que eu cheguei no fundo do poço. Mas, ó, fundação. Foi ali que vocês começaram a fazer cerveja também, que vocês compraram as panelas, não foi? Digamos que a gente é melhor fazendo software. Eu lembro de um lote que você fez de cerveja que ficou forte pra caramba também, um dos primeiros. Mas beleza, voltando, depois desse parênteses, esse programa vai ser muito legal de editar depois. Então a gente já está falando que a gente está conversando com hipsters aqui, né? Os primeiros a falar de metodologia ágil, os primeiros a falar de inovação num ambiente que não estava ninguém falando de inovação, e os primeiros a falar de cerveja artesanal. Quando você começou, cara, o setor de inovação, qual era o seu plano? Porque assim, você falou, cara, vou investir em inovação, vou desenvolver produto, a Qualidata já tinha um know-how em cima disso, e como já tinha um produto que era bem sucedido, já vendia, já dava era uma empresa robusta. Mas aí, quando você iniciou o setor, eu queria que você falasse de qual era o seu plano na época, assim, e o que você descobriu depois, né? Até o final desse ciclo como CEO / líder de inovação na Qualidata. No deck que eu usei para apresentar para a diretoria, para o board, assim, a proposta, eu peguei o exemplo do KD, aquele buscador das antigas lá que foi adquirido pelo Yahoo. Assim, eu entrei na UFES em 94, eu me formei em 99, depois fiz mestrado e tal, mas eu peguei esse momento pré-Google, assim, né? A gente usava Alta Vista para buscar, a gente viu o KD nascer e tal. E eu me recordo que, quando eu tomei conhecimento do KD, não tem essas ideias que você guarda num guardanapo, assim, e fica assim, uma hora eu vou respirar fundo, vou pegar e vou fazer. Essa era uma dessas ideias que eu e todo mundo que usava a internet tinha, né? De fazer um buscador em português que atendesse a dor de um brasileiro aqui querendo fazer busca que fizesse mais sentido pra gente. Então, eu imagino que muita gente tenha tido essa ideia e, na época, não tinha as ferramentas mentais, principalmente, para pensar em inovação e desenvolver isso. E eu vi a galera do KD fazer. A primeira versão era ridícula, era um banco de dados relacional que fazia você entrar para cadastrar. Era muito ridícula a implementação. Eu meio que desdenhei e falei, esses caras fizeram uma coisa ridícula. E passou um pouco tempo, o Yahoo comprou eles por 10 milhões na época. Sei lá, tô dando os números que eu lembro aqui de cabeça. Uhum. E eu tomei um tapa muito forte. Falei, cara, eu podia ter feito isso, por que eu não fiz? Mas aí você perde o time, né? Você não vai fazer de novo o que alguém já fez, não tem mais esse espaço. Então eu carreguei isso durante muito tempo ali, nesses primeiros anos de Qualidata. Mas a Qualidata tinha uma série de produtos que eram mais tradicionais, vamos pensar assim, né? A gente tinha um sistema para uma grande escola, uma gestão, aí tinha lá dentro o sistema de biblioteca, sistema de controle de acesso, sabe? Sistema de vestibular, fora o core do sistema de controle acadêmico, etc. Tinha que controlar geral, horário de professor, enfim, era essa a pegada da Qualidata. E eu percebia que a gente gastava muito tempo e muito dinheiro com as nossas investidas em novos
potenciais negócios. E assim, eu preciso fazer um elogio muito aberto aos meus sócios, ex-sócios agora, porque assim, eles sempre foram muito ousados assim, em termos de aptidão a risco. Eu era um sócio minoritário, eu entrei para pegar 4% de equity, eu tinha meu salário e tinha o equity, né, como engajamento, e eles me deram uma moral muito grande nessa época, é claro, assim, apostando no projeto, apostando na competência, apostando na possibilidade daquilo acontecer. Mas o que eu via, tentando responder a pergunta, é que até então a gente já tinha testado outras frentes. A gente desenvolveu uma área de cartório, a gente desenvolveu uma área de um RP, a gente desenvolveu uma área de sistema jurídico, a gente tentou fazer quase que uns spin-offs dessas áreas com pequenos produtos. Então, assim, a empresa ela alocava recursos, tipo assim, vamos fazer um projeto, esse projeto vai alocar 4 pessoas durante um ano. Cara, isso é dinheiro, 4 desenvolvedores, full, durante um ano é dinheiro. E a gente fazia isso. Mas naquela mentalidade de gastar muito, não de falhar cedo, não era Lean, né? Não tinha esse mindset do Lean Startup. Assim, eu acho que nem na época existia da forma como a gente tem hoje isso, assim. Imagino que existiam outras coisas, mas a gente não estava ligado. E geograficamente a gente estava desconectado de qualquer ambiente de inovação. A gente não tinha esse tipo de influência. Então era muito na nossa cabeça. E aí era muito nesse caso da minha cabeça, no sentido assim de, cara, vamos fazer inovação. O que era inovação? Eu botei vários cases, começando pelo KD, mostrando de que era possível construir algo grande começando pequeno. Era basicamente isso. E uma aposta bastante ingênua na nossa inventividade, né? Na nossa capacidade de... Porque assim, a gente tinha muita segurança de que a gente tecnicamente era capaz de fazer coisas bem feitas. A gente já tinha feito sistemas complexos. Então, assim, sistemas que fossem mais focados, assim, a gente se sentia capaz. A gente tinha deficiências, tivemos que depois ampliar, ter equipe de desenvolvimento nativo mobile, etc. Mas no geral a gente se sentia capaz e se sentia também pessoas criativas, com bom relacionamento. Então, assim, vamos fazer esse negócio. Então, foi muito sem base, assim, muito do feeling mesmo. A palavra validação não estava em voga, né? Assim, não. Eu acho que Eu não conhecia essa palavra. E não tinha ninguém falando dela, assim. Hoje é meio base, né? Você fala, olha, antes de você desenvolver, valida a ideia. Mas graças a Deus que é base isso hoje no ecossistema, justamente porque, cara, sem isso você gasta muita grana para descobrir que o seu projeto não é legal, né? Eu queria que você falasse, cara, se você puder, obviamente, o que você puder falar, de quais foram as iniciativas e o que você aprendeu com cada uma delas, assim. Eu quero muito ouvir na sua visão o que deu errado, né? Eu queria muito entender como é que você, olhando para trás, o que você tira de aprendizado dessas iniciativas. Olhando para trás, é muito interessante que muda tudo, né? A leitura de uma história em retrospecto, ela dá uma outra perspectiva. A coisa mais fácil do mundo é ser arquiteto de obra pronta né? Eu acho que naquela época, talvez uma principal dificuldade que a gente tinha era de entender que a gente não deveria focar só nas nossas forças, mas principalmente nas nossas fraquezas que a gente não conhecia e que a gente precisava entendê-las, na verdade. Por exemplo, a gente tinha essa força de ter conhecimento técnico. A gente tinha uma outra força. A gente tinha um modelo de negócio na Qualidata que o carro-chefe da empresa, aquela nossa vaca leiteira, aquilo que pagava as contas, principalmente, era o produto acadêmico. Era um produto que era licitação, que tinha um contrato que se renovava ali por 4 anos, muitas vezes, um contrato de suporte. A gente não era um modelo de negócio muito de licença, a gente não ganhava muito dinheiro por licença. Licença era o mínimo para dar um gásinho na implantação, mas era um modelo que a gente tinha uma alocação de horas de serviço mensal ali para ser usado pela equipe deles, equipe de TI, equipe, enfim, que demandava uma série de ajustes, e isso dava uma receita recorrente para a gente, com segurança, com janela de ano para frente. Então a gente conseguia se planejar de fazer um investimento de 1, 2 anos num projeto novo. Então essa era a principal força e, na minha opinião, nossa principal fraqueza, porque a gente, ao invés de usar isso de uma forma enxuta, inteligente, a gente usava isso da forma como a gente entendia, que era, cara, ok, então vamos fazer inovação? Então vamos contratar uma equipe. Então a gente montava já uma equipe de dev, tinha uma equipe de dev alocada, de gente boa, lá fazendo, sabe, planning poker, jogando cartinha e tal, e fazendo aquela parada toda lá do Agile, assim, em cima de um pool de projetos que a gente ia alocando. Então a gente pensou no modelo onde tinha uma equipe de desenvolvimento full-time alocada, com devs, com galera de gerenciamento de projeto, com as melhores cabeças da empresa, muitas vezes, né? Gente boa em todas as áreas. Mas a gente pegava aquelas pessoas que a gente acreditava que tinham um fit legal para essa área de inovação e alocava ali, assim,
vamos fazer esse negócio dar certo, porque para a gente era muito crítico. Mas a gente não desenvolvia muito os testes com o cliente, as parcerias estratégicas com o mercado. Vamos pegar alguns exemplos, assim, porque também esses exemplos, no tempo, ele tem uma aprendizagem, né? A gente, num segundo projeto, não comete talvez os mesmos erros do primeiro e comete outros, obviamente. No início, nós criamos um programa de ideias na empresa. Aquela coisa meio Google, né, de vamos usar 20% do seu tempo para ter ideias. E a gente implementou exatamente isso, inclusive. E rapidamente a gente percebeu que a gente estava comendo, não sei se tão rapidamente, eu gostaria que tivesse sido mais rapidamente, mas a gente percebeu que a gente estava vacilando numa coisa muito básica, na verdade, que era a inovação incremental dentro dos nossos processos, inovação incremental dentro dos novos produtos, e que tipo de modelo de processo de inovação funciona para essa realidade, e que tipo de modelo funciona para você criar um spin-off, gerar inovação disruptiva, enfim. Então, assim, a gente acreditava que a gente conseguiria fazer inovação disruptiva num modelo onde a gente centralizava tudo na gente do mesmo jeito. Quer dizer, as pessoas tinham as ideias, mas as ideias vinham para a gente alocava a equipe, a gente dava uma migalhinha de participação para aquela pessoa que deu a ideia. Isso era um modelo que funcionaria para inovação incremental ali, queria engajar o pessoal. Mas para criar um novo negócio, faria muito mais sentido a gente inverter o jogo. E, por exemplo, pensar, seja num funcionário, ou seja numa visão mais aberta de alguém de fora que tem um problema, que tem uma dor, e a gente entra com o nosso conhecimento técnico, entra com a nossa capacidade de investimento também em equipe, etc., de execução, para botar para rodar. Então a gente demorou a aprender isso. Então as primeiras interações foram só internas, vindo desse banco de ideias, implementados internamente, e era um playground de engenheiros, de galera técnica, brincando de programar, mas sem visão de negócio, de inovação de verdade. Então, acho que esse foi o primeiro problema. Um desses projetos, inicialmente ele se chamava ShareBug. Então, o ShareBug foi um projeto que, assim, o insight dele de ideia, na época era assim, cara, existe esse negócio aqui de GPS, de foto, não sei o quê, e eu posso ter uma foto já referenciada, botada no mapa. E por que a gente não cria uma plataforma meio rede social das pessoas colaborarem, assim, e, sei lá, você viu um cano de água vazando ali, faz uma foto, reporta, alguém vai consertar. Se viu uma praça mal cuidada, vai lá, reporta. E vamos dar visibilidade dos problemas. Share bug, nessa visão de programador, é compartilhar um bug, mas um bug da realidade, né? Quer dizer, vamos compartilhar os bugs da realidade para a gente corrigi-los de forma colaborativa. Esse era o insight. A gente fez a prova de conceito e começou a ver que tinha muito interesse, assim. Apresentamos para as prefeituras ficaram muito interessadas, apresentamos para a iniciativa privada, teve um grande porto que teve interesse de mapear internamente algumas coisas, tinha um monte de intenções que sinalizavam que tinha um negócio possivelmente bom aí. E aí veio o nosso segundo erro, assim, mais uma vez tem a ver com validação, né, de dar um passo grande demais, né. A gente teve uma pequena validação que foram feedbacks positivos. E aí o próximo passo qual é? Vamos captar um grande investimento e vamos implantar isso no mundo inteiro. É coisa mais natural, já está validado, né? Tipo, tá todo mundo querendo, vamos fazer rápido, porque senão a gente vai perder espaço. E aí a gente fez isso. Na época a gente captou um investimento, R$1.200.000, era bastante dinheiro na época. E aí, ok, vamos montar uma campanha para lançar esse negócio e dominar o Brasil de saída. Aí contratamos uma grande agência de publicidade de São Paulo, só de FII na época, cobrava uns 10 conto por mês ali, só para ter a relação, fora tudo o resto, né? E aí, cara, faz rebrand, aí muda para Fixity. Aí, tipo, cara, o viés não pode ser um viés de compartilhar problema, tem que ser um viés de mobilização, porque quem é que vai resolver? Porque senão a gente vai ficar apontando problemas. Então, assim, eles começaram a fazer um papel de que o cliente que deveria fazer, de validação, de feedback, então eles começaram a dar input pra gente, e a gente começou a entrar naquele loop infinito, e gastando dinheiro, desenvolvendo tecnologia em cima de ideia, de agência com a gente, de saída também, assim, um outro aprendizado importante que foi os investidores que entraram na época também não eram investidores experientes com investimento em startup. Eram pessoas que estavam querendo entrar nesse meio, que vinham de uma outra área, que tinham recurso, queriam investir, e estavam jovens, né, que tinham recursos por detrás deles e que estavam curtindo essa ideia de também trabalhar com inovação e vieram investir. E foi um desastre, porque, tipo assim, ninguém ali sabia o que estava fazendo na minha leitura. A gente sentava em uma mesa redonda, assim, e fazia votação. Quem vamos investir? Tá, vamos, levanta a mão. Tá, bom, fechou, tá decidido. Pum, batendo na mesa.
Cara, teve uma vez que o diretor da agência de São Paulo, a gente internamente não estava conseguindo decidir uma questão, chamamos ele para uma reunião para bater martelo junto. Aí paga a passagem dele, ele vem para Vitória, fazer uma reunião, senta na reunião, a gente discute as coisas, e no final todo mundo levanta a mão, vota e bate, aprovou e vai embora. Ele salva assim, esses caras são loucos. Tem o menor sentido, esses caras são loucos. Eles vão pagar, tipo, a gente estava orçando uma campanha com ele de R$800 mil, era o budget da campanha, sacou? Ele falou, cara, pô, R$800 eu vendo o que você quiser, meu irmão, tô nem aí que você tem de produto aí, eu tava tentando de produto porque é outra história. É lógico que todo mundo tava ali sério, a gente tava tentando fazer o nosso melhor, todo mundo, né? Mas a nossa falta de informação, assim, eu acho que não é só a falta de informação, mas é principalmente a falta de consciência de que a gente precisa olhar ao redor, assim, buscar, de que a gente, cara, a nossa jornada, ela ensina algumas coisas pra gente, mas a jornada coletiva, ela tem uma riqueza infinitamente maior. Então, assim, cara, qualquer que seja a minha jornada, não faz sentido eu baixar a cabeça e seguir baseado nela, assim, eu tenho que olhar ao redor, né? A gente não fez esse exercício, né? Então, assim, o primeiro ponto é, se eu tivesse naquela época, naquele momento histórico, não é hoje, naquele momento histórico, e se eu pudesse voltar no tempo e me dar uma dica simples, assim, sabe, uma dicasinha, eu ia fazer assim, amigo, não começa nada, faz o seguinte, vai, roda um pouco, viaja, conhece, faz imersões em ambientes de inovação, entende como que as coisas funcionam por lá, e depois você começa. Você não sabe, você sabe fazer software, você tem como bancar uma equipe por detrás, você tem uma série de coisas legais, mas você não tem tudo, principalmente você não tem metodologia. Saber que eu não sabia seria um grande ganho para mim na época. Sim. Esse negócio virou Fixity nesse processo, e no final das contas, assim, a gente estava indo para um modelo de negócio altamente arriscado, que era: vamos gastar o dinheiro todo trazendo usuário, vamos montar uma base de usuário incrível, porque depois a gente dá um jeito de fazer dinheiro com esse negócio. A gente não faz ideia. Aquele modelo de rede social que lá na frente a gente vê, e aí uma outra miopia. A parte romântica que vai pro filme, né? E aí é uma outra miopia nossa de que, cara, a gente não estava num ambiente que tinha capacidade, assim, de forma razoável, de influenciar de forma tão impactante. O nosso negócio ali, o produto em si, não era tão engajante a esse ponto. Tinha uma série de questões ali que um pouquinho de validação a gente teria aprendido, e hoje a gente teria pivotado para outra coisa. A gente viu depois outras plataformas surgirem, irem para um ambiente mais de uma contribuição meio público-privada, lidar com prefeitura, não sei o quê. E, por exemplo, essa era uma coisa que a gente não estava querendo, a gente não queria trabalhar com o governo, porque a gente já tinha uma relação muito forte com o governo, e tinha coisas boas e coisas ruins, e a gente estava querendo pegar uma outra pegada fora de governo. Então a gente estava completamente míope, assim. Esse negócio morreu, foi abortado, e aí foi principalmente uma decisão minha, assim, na época, que os meus sócios, mais uma vez, apoiaram sem restrição, porque chegou um ponto, cara, que estava todo mundo gastando, e uma coisa que eu aprendi é que quando vai dar prejuízo, o menor prejuízo é o primeiro, é o mais cedo. Quanto mais você tenta dobrar a aposta, cara, se já apontou que deu ruim, então abraça e passa para a próxima. E foi isso que eu fiz, pelo menos tentei fazer. Eu juntei com os investidores e com todo mundo e falei, olha só, eu acho que a gente está torrando todo mundo dinheiro, porque os investidores colocavam dinheiro, mas o dinheiro não pagava a nossa equipe propriamente, assim. A gente tinha uma contrapartida grande, e depois de um tempo, assim, no início até tinha algumas contas, mas depois era tudo a gente, assim, o dinheiro era para pagar a agência, pagar a mídia, pagar o que fosse, que não fosse a equipe, porque a equipe era nosso investimento. E se colocasse na ponta do lápis, cara, uma equipe ali de 4, 5 pessoas, é muito dinheiro, cara. Você gasta facilmente um valor equivalente a esse rodando um ano e pouco. Então, assim, a gente precisava abortar, e não fazia sentido. E a galera ficou meio assim, mas a gente tinha gasto um percentual relativamente pequeno desse dinheiro, tinha dado um ano de projeto, devia ter gasto, sei lá, uns R$300 mil, vamos pensar. Então, assim, 25% do investimento tinha ido pro ralo, a gente não tinha criado nenhum valor, não tinha um usuário, e eu tava vendo que ia 100% pro ralo. E aí eu meio que peitei a galera, falei, galera, vamos abortar. O pessoal deu um movimento assim do tipo, ok, então vamos tentar mais isso, e aí cortaram o investimento. A gente fez nossa parte de tentar mais algumas coisas que foi baseado naquela conversa ali. Eu já estava meio cético, mas eu acho que valia a pena pela relação tentamos mesmo, e não rolou. E aí abortamos.
E ficou uma relação meio assim, meio ok, todo mundo agiu de boa fé, mas ficou ruim quando dá errado, né? Mas uma coisa que você falou no início ali explica muito do final, né? Ninguém sabia muito bem o que estava fazendo, era uma tentativa, um aprendizado para todo mundo. Assim, cada um do seu jeito, tentando fazer o negócio funcionar, mas sem referência, né? Uma outra coisa, cara, e assim, foi mais ou menos nessa época que você saiu da Qualidata? Foi depois desse projeto? Mais para frente, teve mais alguns projetos de importância, se tiveram 2. Os 2, já seguimos um modelo diferente. A gente tinha um parceiro, que era um parceiro que estava inserido no setor, que não dominava tecnologia, mas que tinha uma percepção da dor e tinha bons insights, era um cara que pensava em inovação, assim, não necessariamente essa mentalidade do Lean e tal, mas assim, era um cara, vamos pensar num cara tradicional, no sentido assim, de estar num setor tradicional, mas que era muito inovador, que era muito, tinha um apetite grande a risco. Ele fez alguns pequenos investimentos, assim como o Anjo, em algumas startups, então ele estava começando também a transitar nesse meio. E a gente construiu uma relação, assim, a gente é parceiro até hoje, assim, eu, Fabrício, né, fora da Qualidata, continuo parceiro até hoje dele. E assim, foi uma parceria que para mim que funcionou, apesar dos negócios não terem virado. Que é essa coisa de pensar mais aberto, assim. Então, um dos negócios foi a plataforma na área de café, a gente desenvolveu, né, um mercado de café para... como se fosse uma venda coletiva para grande comprador. Vários produtores pequenos vão juntar e vender café para Nestlé, por exemplo. Então, como é que viabiliza isso? Como é que padroniza o produto? Como é que... Enfim, poderia talvez ser juntar atacadistas também, mas... Enfim, no final das contas, era uma plataforma. A gente conseguiu, na época, recursos, inclusive, do Tecnova, né, o edital da FAPES. Na época, acho que eram uns R$300 mil que o edital apoiava, foi um recurso significativo. Esse parceiro colocou mais uma grana também. A gente colocou nossa grana na forma de equipe também, que estava alocada, que a gente desenvolvia. E assim foi o projeto. O projeto não foi para frente porque acho que ele estava em cima de algumas premissas que dependiam muito do grande comprador comprar a ideia. E o grande comprador ele só comprava a ideia não pela plataforma, mas pela capilaridade. A gente tinha que antes construir capilaridade. A gente fez vários eventos, aí foi diferente em vários aspectos, tá? A gente fez eventos, fez validações, juntou produtores, fez evento no interior, juntou produtores e buscou um influencer ali, aquele grande produtor da região que influencia os outros. Criamos um programa de apoio ao agricultor junto com o banco, com financiamento, para de alguma forma tentar conectar isso. Mas esbarrou, aí já é uma questão de mercado mesmo, esbarrou em várias questões e não foi para frente. E o outro projeto e aí foi o último desse ciclo, foi quando eu me afastei da Qualidata, eu já estava numa fase mais desacelerando, assim, que foi o EasyLook, que é um marketplace de serviços de beleza, tipo um Uber de beleza, né? Depois tiveram outros aí, enfim, que vieram na mesma pegada, mas a gente com segurança... Eu acho que o EasyLook veio primeiro do que o projeto lá do Thales, né? Que se eu não me engano... Veio primeiro. Eu esqueci o nome do projeto do Thales. Singu, exato. Veio primeiro. Assim, tiveram alguns, assim, a gente pode com segurança falar que a gente foi o primeiro, assim. Não teve nada minimamente expressivo. A gente foi matéria em pequenas empresas de grandes negócios da época. Enfim, a gente teve uma certa visibilidade na época. Mas essa visibilidade, eu acho que um dos aprendizados nessa época, para mim, foi a coisa da vaidade, o quanto essas métricas de vaidade não tem valor nenhum. Eu estava bem setado para mim mesmo, eu não estava buscando isso para mim, mas eu acreditava que isso iria contribuir muito para o negócio. Sim. Ajuda, né, dá uma narrativa para compor algo, mas nem de longe, sozinho, faz grande diferença, assim. E assim, esse negócio foi um negócio que aí já é diferente, a gente já rodou, a gente fez a validação em Vitória. Aqui a gente percebeu que o mercado era muito resistente à tecnologia em si, ao uso de tecnologia para esse fim. Aí a gente foi para São Paulo, lá em São Paulo a gente fez uma estratégia diferente, aqui foi uma estratégia mais corpo a corpo, lá a gente até por não estar lá e não querer uma operação cara lá, a gente foi mais para o digital. A gente conseguiu um movimento orgânico interessante lá, então tinha sempre, todo dia, um certo volume, não muito expressivo, mas feito de validação suficiente, acontecendo organicamente. Pessoas organicamente entravam na plataforma, etc. Mas esbarrou no modelo de negócio, assim, a gente tinha desde o início uma proposta de não cobrar pelo serviço, mas monetizar em cima do produtor da indústria de cosméticos. A gente tinha a visão assim, de construir, criar valor para essa cadeia, primeiro, inicialmente, de marketplace, né, de
de quem está agendando o serviço, o profissional, né, o cabeleireira, etc. E depois trabalhar quem entrega produto, trabalhar a indústria e monetizar em cima disso. Só que isso se mostrou uma estratégia que depende de muito capital, porque para manter a operação rodando sem ganhar nenhum centavo e gerar volume para conseguir viabilizar depende de muito capital. A gente chegou a fazer algumas potenciais parcerias com grandes marcas. Conversas avançaram, mas não chegou a finalizar. Por exemplo, uma grande marca, que eu não vou citar o nome, ela estava a ponto de fechar e chegou a um ponto que ela decidiu de fazer a própria plataforma dela. Ela estava assim, pô, faço essa, vou fazer a minha. E aí, só que é gente muito grande, né? Aí lançou um programa de inovação, não sei o que, faz toda uma coisa internamente lá para ela. Enfim, e aí a coisa meio que chegou num ponto onde o aplicativo a gente já não tinha mais grana para investir para aquisição, então a gente estava rodando ele, deixando ele orgânico, mas ele também estava começando a degradar, né? Uhum. E estava nesse ponto, meio que parado, quando eu precisei me afastar da Qualidata por uma questão pessoal. Minha filha teve uma questão de saúde, que a gente precisou dar uma atenção muito grande para ela. A gente ficou praticamente um ano off de tudo, assim. Então, minha esposa largou o emprego, eu me afastei da Qualidata, e aí, mais uma vez, meus sócios foram irmãos, na verdade, agora, me apoiaram muito nessa época, assim, tipo, Fabrício, cara, não importa nada do que você vai conseguir entregar ou não, entrega o que você conseguir, priorize na sua família e segue a vida, que a gente segura um do lado de cá. Então, assim, para mim aquilo foi um outro aprendizado, que é escolher o sócio, sacou? Sócio, é lógico que é negócio, né? Mas não é só negócio, né? Não é só negócio, você vai viver muito tempo com eles, então, assim, é lógico que lá na frente você vai captar investidores, tem que se preocupar também, mas é uma relação diferente. Mas quando você fala de cofundar uma startup, quando você fala de montar core societário da startup, cara, muita startup falha nesse ponto porque não consegue manter coesão, enfim, ou na frente tem divergência e a coisa desanda, né? E assim, nesse ponto aí, graças a Deus, eu tive sócios que apoiaram muito. Massa. Cara, só fazer uns links aqui interessantes com a trajetória que você colocou. Primeiro tem um negócio que eu ouço você falando assim e eu já conhecia alguns aspectos da história que você está contando hoje, não conhecia em detalhes, talvez tudo, mas uma coisa que, quando eu comecei a estudar inovação, vindo da área de tecnologia, era uma única certeza, assim, tipo, adie o desenvolvimento tecnológico ao máximo. Então, se você for olhar todas as startups que passam pela ASIS, a última coisa que elas vão fazer é a parte de tecnologia. A Flavi, por exemplo, que é a nossa orientadora, ela está orientando um projeto do mercado de café, que tem algumas similaridades com o que você contou. Desenvolveram um produto junto com o cliente, testaram junto com o cliente, faturaram. Antes, eles tinham desenvolvido uma tecnologia, né, e para eles era a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente falou, cara, beleza que você desenvolveu, deixa no cantinho aqui, vamos fazer essa validação direito. E, cara, já geraram renda. E isso que você falou com relação ao mercado de café, dos produtores e tal, esse projeto de café, por acaso, tem algumas similaridades, apesar do primeiro produto ser um pouco diferente disso, mas quem tem uma similaridade com isso é a forma como a Raiz Capixaba funciona, né? Hoje, a Raiz Capixaba ela tem uma tecnologia que conecta quem quer comprar orgânico de quem desenvolve o orgânico. Só que, cara, começou sem tecnologia nenhuma. O Zé passou um dia em cada fazenda ajudando, trabalhando de peão em cada fazenda ajudando os donos da fazenda para convencer os caras a apontar para ele, para convencer os caras do projeto que ele ia fazer. E hoje ele está com uma cadeia de produtores entregando. E aí a tecnologia é meio, não é fim, né? E o mais massa disso é que, tipo assim, que você falou assim, pô, tinha uma cadeia de produtores e tal, não sei o quê, se assemelha muito com isso, né? Todas as iniciativas que você está colocando aqui, grana não era o problema, né? Tipo, assim, grana pode ser o problema, inclusive, se você não souber fazer as outras coisas, mas grana nunca foi o problema na sua trajetória, né? Nesse projeto anterior lá que eu citei, do Charbug, que virou Fixity, etc., eu acho até que a grana foi um problema, assim. Se a gente tivesse captado um investimento menor, assim, tivesse validado, a gente não teria inventado moda de buscar agência grande, de fazer campanha maluca. Sei lá, naquele momento ali, é lógico, se com a minha cabeça hoje, se tiver uma grana maior, eu vou saber usar essa grana, né? Uhum. Mas por que eu vou pegar uma grana maior que eu não preciso, no momento que a empresa não vale tanto? Nada se encaixa, né, quando você atropela etapa, né? Sim. Eu vou ter que vender
cedo mais da minha empresa. Por que eu vou fazer isso? Sim. Não faz sentido. E aí, cara, você começou um tempo depois, assim, você saiu da Qualidata e você voltou a empreender no projeto da Mutual Life. Mas aí quando eu olho, e a história da Mutual Life que eu acompanho um pouco mais de perto, eu já vejo uma trajetória bem diferente dessas iniciativas anteriores que você coloca. E eu queria que você contasse para as pessoas o que é a Mutual Life. Eu queria um outro episódio falar especificamente sobre o projeto, detalhar as experiências dele e tal, mas essa trajetória inicial, para mim, ela é muito marcante comparando com o que você está contando agora aqui. Então, eu queria que você explicasse o que é o projeto de maneira resumida, mas quão diferente foi sua atitude para iniciar esse projeto depois dessas experiências que você teve. Legal. Assim, esse período que eu tirei esse tipo de sabático para cuidar da família, foi um período de muita reflexão sobre muita coisa, né? Você fica ali, você está cuidando daquela rotina de hospital, de não sei o quê, mas eu refleti sobre muita coisa e principalmente sobre por que as coisas no nosso lab lá da Qualidata não viraram, né? A gente tinha tudo, assim, a gente tinha uma equipe muito boa, tinha ideias boas, tinha recursos, por que não virava? Então, assim, esse exercício eu fiquei sempre fazendo. Um pouquinho antes de me afastar, em 2014, eu comecei a ter contato com o pessoal, já agora a Ilha Valley, a galera começando a surgir o movimento ali. Eu estava fazendo uns encontros de Bitcoin em 2014, falando de Bitcoin, falando de blockchain antes de existir o termo blockchain, assim, da forma como se usa hoje. Na época era só Bitcoin, basicamente. Blockchain era um detalhe tecnológico do Bitcoin, né? E aí eu comecei a ter contato com uma galera muito mais, vamos dizer, mais nova e inexperiente, menos rodada, mas que tinha um conteúdo que fazia todo sentido para mim. Então, assim, foi muito importante para mim, durante essa época, participar dos meetups, ouvir aquela galera falando, e principalmente descer do meu lugar de o cara da Qualidata, o cara que tem equipe, porque eu tinha que mesmo querer aprender, era só isso, era sentar a bunda, ouvir e aprender, porque não importa o que eu tinha feito ou deixado de fazer, eu estava errando em coisas básicas, e aquela galera tinha um conteúdo que me ajudaria muito e me ajudou. Deixa eu só fazer um contexto histórico aqui. Essa época aí também foi importante para mim, e eu tenho muito gravado na cabeça essa época. A empresa que eu trabalhei alocado na Qualidata, eu saí dela no final de 2011 e comecei a empreender no início de 2012. Em 2011, estava tendo um movimento para a abertura da primeira aceleradora aqui no estado, que era a StartUp. Ela começou a fazer uma série de eventos ali no prédio do FINS, eventos para investidores, para startups, eventos de fomento, e a primeira turma que ela abriu foi em 2012. A história que você está contando que passa em 2014, e as pessoas que fundaram o Ilha Valley, que começaram a frequentar aquele bar para conversar, eram muito oriundas do primeiro e segundo ciclo do programa de aceleração que rolou na StartUp em 2012. Então, o ecossistema já ganhou uma maturidade porque você tem a primeira aceleradora falando de startup, falando de investimento, falando de inovação ali, e você tem os participantes já tendo avaliado a experiência de participação nesse ciclo. Então, já começa a virar uma comunidade de fato, não uma coisa centralizada, né? Mas a gente está falando 2 anos depois, você já tem ali a galera que participou do programa, alguns querendo entrar, e uma comunidade formada em torno do tema. Coisa que não existia nos anos anteriores que a gente estava falando das histórias aqui, né? Existia, sim, a Tech Vitória, que, existe há 25 anos, né, na data que a gente está gravando esse episódio, mas a Tech Vitória ela não era uma incubadora muito aberta na época. Os processos seletivos, eles... enfim, não era o que a Tech Vitória é hoje, inclusive, né? Que é um ambiente mais aberto, um ambiente mais acolhedor. Então, a StartUp foi o primeiro ambiente aberto, e, inclusive, você teve ali um dos primeiros coworkings em Vitória, porque a StartUp iniciou ali com esse movimento de falando, olha, aqui no primeiro andar, se você quiser vir trabalhar aqui, você pode e tal. Eles liberaram isso. Você teve o André Fiorini fazendo o meetup pra caramba dentro da StartUp em 2012. Então, assim, eu que sou um do ecossistema, fiz 10 eventos dentro da StartUp no ano de 2012, justamente porque a gente queria falar de tecnologia, design e tal, ainda não estava com a cara de inovação, era a empresa anterior que eu tinha, mas assim, a gente estava bebendo daquele ecossistema ali, que hoje o que você vê, as pessoas que estão basicamente em algumas posições mais estratégicas, são essas pessoas que estavam nesse burburinho ali, 2011, 2012, 2013, até 2014, essa formação dessa primeira comunidade, né? Que acabou uma dessas vertentes se chamando de Ilha Valley
que é o que você está colocando. Então, só para contextualizar, como quando esse programa ficar famoso, ele vai ser ouvido no Brasil inteiro, era mais ou menos esse o cenário que a gente tinha aqui no Espírito Santo naquela época. Desculpa te cortar, Fabrício, mas vou passar aí. É legal esse resgate de história, mesmo porque, assim, durante esse momento de 2012 que você está citando, eu estava na minha bolha lá da Qualidata, por exemplo. Eu não estava acompanhando isso, assim, dessa forma. Acompanhava um pouco, talvez, uma coisa ou outra, mas, assim, do ponto de vista de inovação, estava na minha bolinha de dentro da empresa, olhando para o umbigo ali e tal. O que mudou, principalmente para mim, é que eu entendi que se era para desenvolver spin-off, novos negócios, a gente tinha que empoderar as pessoas de verdade. Assim, não dava para ser naquele modelo nosso antigo, de que nós somos os donos da Qualidata e nós vamos criar um novo negócio e vamos dar uma pequena participação para alguém. Tipo, não funcionaria. Talvez funcione de outra forma, em outro contexto, assim, de outro tipo de desenvolvimento de negócio, de outro tipo de inovação. Mas para o tipo de inovação que eu estava buscando e que eu defendi no meu pitch para o meu conselho na Qualidata no início, não funcionava. Então, assim, eu saí dali, quando passei esse momento do afastamento, por causa da minha filha, etc., eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, o que eu aprendi até agora, porque é igual essa história do Covid que a gente vive hoje, né, que dá uma pausa assim, e faz algumas coisas serem chacoalhadas, né, essa coisa do home office, por exemplo, te força a fazer uma coisa, né, que você talvez não escolheria fazer. Eu fui forçado a me afastar, dar um passo atrás, olhar tudo de longe. Então, a partir disso, eu parei para refletir. E eu concluí, cara, que eu queria começar alguma coisa, mas eu queria começar de uma forma diferente. Diferente em quê? Eu queria ir trazendo sócios numa condição igual à minha, ao longo do caminho, porque eu não sabia quem eu precisava, não sabia do que eu precisava exatamente, mas à medida que eu fosse precisando, eu ia trazendo. Eu tinha uma ideia que era uma meta-ideia, assim, uma ideia mais abrangente e abstrata, que é blockchain tem por detrás uma forma de pensar, que é uma forma desintermediada, que é uma forma descentralizada, distribuída, de criar valor numa rede. Independente de tecnologia, independente de ser blockchain, você faz isso usando tecnologia tradicional sem blockchain. Mas essa forma de pensar estava me dando insights e eu estava buscando um mercado mal atendido, um mercado principalmente não bancarizado, pensando em soluções. Eu pensei num projeto chamado Social Banks, que era criar uma plataforma para a criação de bancos sociais e moedas sociais. Eu tinha algumas ideias nessa linha e não estava propriamente pensando em seguro até então. E aí veio o meu primeiro sócio para a Motolife, que foi o Jó. O Jó era um cara que a gente se conheceu nesses eventos de Bitcoin. Ele já tinha um envolvimento com inovação, ele estava levando o startup para o Sul, ele é do Sul, ele ia abrir uma aceleradora no Sul, como se fosse um branch aí da startup, e estava também querendo empreender, e tinha um grupo lá com ele e tal. E ele meio que foi convertido essa história de blockchain e do potencial inovador disso, né? Só um negócio, você está empoderando quem for ouvir esse episódio de botar blockchain, internet, assim, tem palavrinhas que aparecem nos pitches, que são as tecnologias que estão surgindo, né? Então, tipo assim, pô, você vê todo dia, cara, quantas paradas você vê com inteligência artificial nos pitches, assim. Cara, a maioria da galera não sabe o que é, não sabe como funciona, não sabe nem que não tem mão de obra qualificada para poder fazer tanta inteligência artificial dos projetos que estão aparecendo, né? Blockchain, nessa época, era a da vez, né? A palavrinha-chave da vez que aparecia em todos os pitches. Do ponto de vista tecnológico, as ideias que a gente tem são ideias que estão respaldadas num conhecimento tecnológico mais profundo. Quer dizer, não é alguém que é de uma área de negócio e leu muito sobre blockchain e fala, pô, eu acho que tem um fit, mas eu não sei como fazer. Tudo bem, você pode ser um cara... Agora você vai ter que ter alguém que saiba como fazer. Então, assim, eu comecei, do meu lado, pelo tempo que eu fui CEO na Qualidata e coordenei esse projeto de inovação, a olhar muito mais essas coisas de estratégia, de negócio, de tentar entender a inovação core ali, como que ela vai ter impacto, enfim, como que esse negócio vai dar dinheiro enquanto business. Só que eu sou um cara, minha raiz é técnica, né? Eu codo todo dia, assim, codo as minhas coisas, mas codo. Acho que um ponto foi esse, sabe? De começar a olhar isso. Segundo, cara, tem coisas que eu faço muito mal. Eu sou um péssimo administrador. Então, assim, o Jó foi um cara que me complementou nesse aspecto. Ele é um cara organizado pra caramba. Ele trabalhou com comércio internacional.
ele tinha uma trader, enfim, ele tem vários negócios dele, então, assim, é um cara que veio me ajudar muito. Então, tentando voltar ao início, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, ok, o que eu quero? Eu quero empreender. Então, eu já estava afastado um tempo, as coisas na qualidade já tiveram que ser reestruturadas. Na hora que meu bloqueio passou, que eu fui voltar, eu tinha a opção de voltar, só que o setor de inovação ele foi desmobilizado por uma razão bastante óbvia. A gente já tinha queimado bastante recurso durante bastante tempo. Com o meu afastamento, os projetos que estavam meio que, mais ou menos, eles pausaram. E assim, tudo foi rearranjado. Então, a empresa precisava investir, ela estava queimando muita grana com inovação e precisava dar atenção às outras áreas. Precisava de inovação incremental nos produtos, precisava de outras coisas. Então, assim, ou eu voltava para a operação, para aquelas verticais que já estavam estruturadas, ou não tinha espaço para mim na qualidade, não fazia sentido, né? E aí eu consegui aceitar isso para mim de forma tranquila, alinhei isso com os meus sócios também de forma tranquila, fiz uma passagem de bastão que não foi traumática, que foi tranquila, então passei as minhas cotas de volta, fizemos o arranjo necessário e acabou. Então, assim, eu saí da Qualidata e para mim foi aquele momento de friozinho na barriga, porque, querendo ou não, antes de me formar, eu já era Qualidata. Todo o meu processo de inovação era de alguém que tinha uma operação por detrás que seu Proboy estava lá de qualquer forma. A gente apertava o cinto, não estava esbanjando, tinha funcionário top e ganhava mais do que a gente. Mas, cara, era segurança, sacou? Então agora eu não tinha mais segurança. Então eu busquei duas coisas. Primeiro, cara, eu não quero depender de recurso de investidor. E eu estou num momento da vida que eu tenho uma hora boa, mas eu não quero também maximizar meu retorno de vender hora nesse momento. Eu quero maximizar esse equilíbrio. Eu quero vender as minhas horas bem, para eu ter espaço na minha agenda para desenvolver o meu projeto e pronto, e fazer duas coisas bem feitas. Não quero fazer 10 coisas também, não. E aí comecei nessa pegada. Só que tinha uma outra coisa que foi um elemento importante. Esse envolvimento inicial de Ilha Vale me mostrou o quanto é importante você estar conectado. O quanto é importante essa coisa do ecossistema. Todos os nossos empreendimentos anteriores foram empreendimentos que envolviam um parceiro, um sócio ali, alguém, e uma relação fechada ali de networking, que tinha lá a sua capacidade. Mas, cara, nada se compara a você estar bem fluido no ecossistema como um todo. Então eu comecei a entender isso como um valor, assim, importante mesmo. E é um valor que onde você não é tomar lá da cá, não é você semeia esperando colher algo específico, você não faz a menor ideia, nem do que você está semeando, quanto mais do que você vai colher. Então, assim, você contribui, você abraça, você entende que é importante e você contribui. E aí comecei a me envolver, entendeu? Então, tipo, me envolvi lá no Ilha Vale, me envolvi nas coisas que apareciam. Aí surgiu o Vale da Muqueca, um negócio que surgiu assim de uma outra galera. Tipo, até a galera do Ilha Vale começou a... O que é isso? O que é isso? Cara, eu me joguei, cara, vamos ajudar. Então, assim, surgiu o MCI, me envolvi pelo Vale da Muqueca, tô lá, assim, me meto em umas paradas que, cara, de boa. O que eu tô fazendo aqui no sentido, assim, de todo mundo gastando muito tempo lá, eu gastando meu tempo, então, assim, mas no final das contas, desculpa, eu acho cara. que tem valor. Eu tô me segurando muito aqui pra não rir. Eu vou botar meu microfone. Desculpa. Cara, são umas agendas e umas pautas assim que às vezes fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui nessa discussão, entendeu? Tempo atrás alguém falou assim, pô, Fabrício tem uma agenda política, ele quer vir como candidato de alguma coisa, entendeu? Eu comecei a rir, cara. Acho que uma das últimas coisas na minha vida que eu imagino seja sair como candidatura a alguma coisa, sacou? Você virou um cara no ecossistema, cá entre nós, eu não imaginei que você teria perfil para fazer algumas coisas que você faz. E o ecossistema precisa de pessoas que tenham legitimidade para falar, que sejam vistas sem uma agenda oculta para fazer as costuras necessárias. As coisas não são tão orgânicas quanto a parte romântica pensa, né? Então, muitas vezes, para você botar duas pessoas numa mesa para conversar, tem alguém que faz isso acontecer. E você tem feito esse trabalho, e de coração, assim, justamente por você ser um cara técnico, de raiz técnica, assim, é um trabalho quase político, se você for parar para analisar, né? De você ouvir, de você não julgar, de você não ser, como é que eu posso falar, muito incisivo nos seus posicionamentos e tal. Então, se eu fosse participar de tudo que me chamam,
cara, eu não teria tempo para minha família, eu não teria tempo para exes, e eu já falhei por dedicar mais tempo a coisas. E assim, cara, se você não está plantando no seu terreno, se você está o tempo todo semeando no dos outros, o seu terreno fica descuidado, né? A gente não precisa concordar nisso, né? Mas depois que a Aces tomou uma visibilidade e que eu, de certa forma, tomei uma visibilidade, convite não faltou. Só que aí, essa pergunta que você falou é a pergunta que eu me faço em toda mesa que eu sento. Por que eu estou aqui? Poxa, por que eu estou aqui? Por que essas pessoas estão aqui se organizando para fazer alguma coisa? Tive um envolvimento mais forte, entre aspas, talvez, com o Vale da Muqueca do que com o Ilha Valley, porque você se relacionou com o Ilha Valley desde o início lá. Eu cheguei no Ilha Valley bem depois. Apesar de conhecer todo mundo e assim, ter um relacionamento muito bom com todo mundo do grupo ali e tal. Mas, no caso do Vale da Muqueca, foi uma coisa, como é que eu posso falar, muito maior do que começou grande, se eu pudesse colocar assim, né? Porque tinha algumas dissidências, o Ilha Valley gerou uma outra dissidência de um grupo chamado Ecossistema Capixaba. Aí, gente, e ecossistema tem disso, assim, é descentralizado, é fluido, e aí não é uma questão de certo ou errado. As pessoas vão se agrupar pelas razões delas, então tá tudo certo, assim, né? Só que, e aí que eu acho que é o ponto, assim, né? Você tem o grupo do Ilha Valley, você tem o grupo do ecossistema, e os dois grupos gostam do Fabrício. E aí você precisa de pessoas que façam essa costura dentro do ecossistema. Que sejam pessoas que sejam naturalmente benquistas por todas as entidades, né? E aí, falando de ecossistema, falando de Ilha Valley e falando de Vale da Muqueca, eu acho que você cumpriu bem esse papel. Estou te fazendo esse elogio aberto aqui, mas para mim isso foi uma grande novidade nos últimos anos, assim, sabe? Ter esse papel político e até de eu não entender. Por que o Fabrício está dedicando tanto tempo? Porque eu sei o tempo que você dedica a essas coisas, eu sei o tamanho do projeto que você está, né, assim, e vamos esperar que esse projeto não dê errado, vamos esperar que esse projeto não dê errado, que estamos juntos aí. Mas, assim, entende o que eu estou querendo dizer? Eu queria que você me falasse como é que você vê isso, assim, porque essa discussão de ecossistema, para mim, ela é muito cara, saca? E eu não sei se eu tenho a visão certa com relação a isso. Porque talvez eu deveria estar me envolvendo mais do que eu estou. É isso que eu estou querendo te dizer, sacou? Assim, obviamente, a medida é a medida de cada um, baseada no contexto de cada um, né? Eu acho que nada mais justo do que o empreendedor cuidar do seu negócio. E fazer lá o seu give first, o seu give back, o give que for, mas dentro do que cabe a ele, do que encaixa ali. Uhum. No meu caso, em particular, algumas questões que são mais de momento da minha vida, assim, né? E aí não dá para tratar isso como sendo nenhum tipo de prescrição, coisa, né? Acho que é mais uma questão, assim, eu cheguei num momento da minha vida que, não sei se eu posso usar a palavra foda-se aqui, mas eu liguei um foda-se bem grande, assim. Tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz, assim. Eu sou muito assediado para serviço, assim, pessoas que precisam de alguém de inteligência artificial, de alguém porque precisa de uma equipe, eu tento sempre ser solícito e ajudar, mas, cara, mas não faz sentido, assim. A primeira coisa foi assim, eu preciso ter uma tranquilidade, que é tranquilidade financeira. Então, eu tenho um contrato que me dá essa tranquilidade. Quem paga meu almoço não é dinheiro de investidor da startup que eu estou trabalhando, quem paga meu almoço não é nenhuma órgão de governo, não é nenhuma empresa. Quem paga meu almoço são as minhas horas e acabou. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande, entendeu? Tipo, eu entendo que nem todo mundo vai ter essa oportunidade, que às vezes o cara vai ter que matar um leão por dia para pagar o almoço dele. E aí, meu irmão, prioriza o leão, cara, senão não vai rolar, sacou? Ou então o cara tem uma agenda que depende de uma articulação que se ele não se posicionar daquele lado, ele vai ter problema político, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente público, e, enfim, é normal da vida mesmo. Então, assim, mas no meu caso, eu percebi que essa minha posição criou uma força que você descreveu aqui, que é não ter uma agenda oculta por detrás, assim, que é tipo, eu não estou cavando nada que me beneficia diretamente, e eu não represento nenhuma instituição, assim, do ecossistema, assim, né? E aí, só que isso, para minha surpresa, eu não imaginava isso, de fato criou essa facilidade, não é nada uma grande, não, mas é uma facilidade, uma despretensiosidade, assim, que facilita, que dá uma certa fluidez mesmo. E aí inverte, aí eu me sinto naquela assim, eu faço por quê? Porque eu posso, porque dá para fazer, porque o investimento que eu vou ter vai gerar um fruto, e esse investimento cabe, assim, eu tenho que saber dizer não em algumas coisas para não me atropelar.
E eu tenho que também saber entender os meus momentos, porque a gente vive de ciclos. Então, assim, durante um bom tempo, eu tive num ciclo inicial da Mutual Life, que o meu conhecimento técnico não servia de nada, porque não estava na hora de botar ele para funcionar. Sabe, eu sou aquele cara que nessa área técnica tinha um cinturão grande de armas, assim. Conhecimento técnico que você tem, que você diz, é o conhecimento mais profundo, né, que você não usava, né? Tipo... Isso, eu estava usando para desenhar a solução, né, para visão, para poder, sei lá, apresentar isso para um potencial parceiro, para um investidor, para alguém, desenvolver um negócio no seu conceito, fazer uma validação usando tecnologia leve, né, com WhatsApp, com não sei o quê. Mas não estava desenvolvendo tecnologia pesada naquele momento. Isso está acontecendo agora. É natural que daqui para frente, à medida que o negócio vai tomando corpo, a importância do meu tempo no projeto seja cada vez maior. Uhum. E é natural que as coisas tenham que irem aí se acomodando ao longo desse caminho, que nem sei direito qual vai ser, mas estou totalmente empenhado em fazer ele dar certo. Então, o que precisava ser feito. Mas naquela época, não. Então, assim, há poucos anos atrás, início de Vale da Muqueca, por exemplo, eu, negava qualquer coisa que fosse tomar meu tempo, me comprometer, porque tinha sempre a coisa de que a Mutual Life está rodando, uma hora vai me demandar e eu preciso estar disponível. Então, eu mantenho uma capacidade disponível para a Mutual Life, mas eu posso queimá-la em tiros curtos. Então eu posso entrar numa empreitada maluca de, sei lá, juntar com outras pessoas e tentar trazer o projeto CID aqui para o Espírito Santo, lá inspirado em Minas Gerais. A gente fez isso, a Júlia ajudou muito, enfim, outras pessoas, e a gente trouxe. Isso é uma realidade aí que vai acontecer. Então, assim, foram sprints, né? Uhum. Mas que cabiam dentro do meu tempo, dentro da minha agenda. Né? E fica um legado, né? Então, assim, talvez eu passe por um ciclo que vai cada vez demandar mais de mim, eu passe por uma grande imersão. De repente, lá, vários anos para frente, tem uma saída. Esse negócio dá muito bem, eu saio bem capitalizado. De repente, eu vou entrar numa outra pegada, num outro ciclo aí que eu não faço ideia qual vai ser. Muito quando a gente fala de comunidade de inovação, do ecossistema de inovação, eu lembro do tempo que eu passei em comunidade de desenvolvimento. E boa parte da minha saturação com relação ao ecossistema e comunidades, e principalmente a parte de egos e, enfim, dessas dissidências, de algumas coisas que não são, às vezes, que você fala assim, pô, galera, estamos queimando energia aqui com alguma coisa que não é produtivo, vem desse tempo, desse ecossistema de desenvolvimento, que foi muito importante para mim no momento da minha vida, ali de 2009 até 2012. Teve um momento que eu queria ser o melhor programador do Brasil e as comunidades me permitiam compartilhar muita coisa, aprender muita coisa, me colocar como referência e tal. Mas, no geral, isso tem uma série de ônus ali que você tem que saber o que você tem que lidar. E, às vezes, a falta de objetivos claros de algumas iniciativas queimam muita energia e você não deixa nada. Então, isso que você está falando do CID, por exemplo, para mim é uma sprint fácil de você calcular. Você, qual é o objetivo? Vamos trazer o CID para a vitória? Isso tem início, meio e fim. Eu não estou casando com uma parada que eu não sei por quanto tempo vou ficar, eu não estou casando com um esforço que eu não sei o quanto que eu vou gastar. Galera, é um objetivo, vamos contar com isso daqui. E é natural que a comunidade vá formando novas lideranças, né? E isso tem que acontecer porque ninguém vai conseguir se dedicar o tempo todo. Quando você pega uma camada de terra, né? Uma camada de vamos dizer assim, para a gente chegar nos pontos mais profundos da história, talvez daqui a 10 anos ninguém lembre que foi o Fabrício, a Júlia e mais algumas pessoas que trouxeram o CID para cá. Mas quem está aqui hoje sabe, né? E assim, existe um certo reconhecimento e você sabe que você deixou isso daí. O ecossistema, ele é um quebra-cabeça. Se cada um se preocupar em colocar uma peça bem colocada, putz, a gente tem um ecossistema muito legal, né? E é assim que eu tento ver a contribuição das pessoas e principalmente as pessoas que pararam de trabalhar no ecossistema. Agora, apesar do que é parar de trabalhar no ecossistema, né? A palestra de faculdade, por mês eu dou umas 2 ou 3, de graça. A gente tem muita coisa que a gente faz a ASIS faz muita coisa de graça por conta da comunidade. Então, fechou mês passado 30 e poucas horas de orientação a projetos que não entraram com a gente, projetos que não têm nada, mas que foram 30 e poucas horas de orientação. Se a gente evitou que pessoas tivessem acidentes, iniciassem projetos falhados, cara, foi uma contribuição que eu estou conseguindo dar enquanto pessoa e enquanto instituição.
Então, eu não vejo que eu não estou fazendo nada para o ecossistema. É porque qual é a iniciativa que você quer me colocar? Entende? Assim, tipo, qual é o foco, qual é o objetivo? E talvez fique o aprendizado para os outros ecossistemas, né? Isso para mim é uma coisa de muito peso. E o Vale da Muqueca, só para a gente poder finalizar esse tópico, assim, eu queria entender de você. Eu tenho uma leitura do Vale da Muqueca. A gente já conversou, cara, horas e horas e horas aqui, e o complicado é saber o que eu falei, o que eu não falei, prolixo do jeito que eu sou, mas o Vale da Muqueca foi o maior evento, foi o maior lançamento de comunidade que se teve. E ali foi a primeira vez que eu vi tribos muito diferentes se encontrarem num evento grande. Então a gente teve tanta galera das antigas, que era a galera mais ali do network da qualidade, a galera da Sindinfo, a galera das empresas de tecnologia mais tradicionais, a galera do ecossistema, a galera mais política, alguma galera que estava querendo trabalhar com investimento, todo mundo estava no mesmo dia ali falando, olha, isso aqui é um ecossistema, tá todo mundo no Vale, vamos para lá. Só que depois, muito do que eu ouço, e de certa forma do que eu coloco também, é que o Vale da Muqueca fez um lançamento grande para alguma coisa que não ficou muito claro qual era o próximo passo, né? E não ficou muito claro, e aí eu queria entender de você qual a sua percepção sobre isso, assim. Porque você ainda faz um trabalho ativo hoje no Vale, né? Sim, sempre. Hoje, nesse momento, a gente está tocando o União Oeste, né, que é essa mobilização, seguindo o modelo de vários estados aí para ajudar com os impactados aí do Covid. Na minha leitura, o Vale da Muqueca, como uma startup, ele nasceu com hipóteses e tentando validar essas hipóteses, né? Acho que primeiro foi validado de que havia, sim, um momento e um interesse de todo mundo por essa temática, e de que o momento era um momento que tinha energia potencial, assim, né, para a coisa acontecer. A gente sentia que precisava dar uma grande virada, e aquele lançamento, ele mostrou isso. E a gente não consegue medir os impactos daquele lançamento, o que aquilo gerou. Independente de ter brand Vale da Muqueca, entende? Tipo, aquilo dali gerou muita coisa bacana. Mas, de fato, a continuidade do Vale da Muqueca, ela se baseou numa validação que se mostrou inviável, que era ter um modelo muito descentralizado de governança do movimento, pensando assim como enquanto movimento, né, que rapidamente a coisa se diluía, que faltava objetividade, faltava entrega. Então nós rodamos isso por um tempo, criamos umas áreas, aí as pessoas nas áreas se reuniam, mas a gente rapidamente começou a perceber que as entregas que aconteceram foram entregas que tinham um objetivo bem específico, um grupo de trabalho pequeno, que articulava mais abertamente com quem precisava, mas o grupo de trabalho era pequeno. O CID é um bom exemplo disso, né? Tiveram outras frentes, né? E assim, então, hoje, a gente entende que a gente passou essa fase. No início desse ano, inclusive, a gente fez um planejamento estratégico do Vale da Muqueca, simples, interno, assim. Então, a gente entende que o Vale da Muqueca ele tem um potencial de auxiliar o ecossistema. Acho que nenhum movimento representa o ecossistema, nenhum movimento abraça o ecossistema todo, ou é guarda-chuva de coisa alguma. Eu acho que todo mundo são bolinhas conectadas numa grande nuvem centralizada mesmo. E aí a gente está trabalhando, o Covid deu uma atropelada geral no nosso plano estratégico de todo mundo, mas a nossa intenção, no início do ano pelo menos, era avançar com essa pauta, de tentar entender de forma mais estruturada que valor que o Vale da Muqueca pode criar. A gente tem segurado a coisa de abrir um CNPJ desnecessariamente, por exemplo, mas começamos a pensar em talvez seja hora de montar a governança, de abrir mais, que acabou que foi fechando e ficou um grupo pequeno, né? Que eram os mais engajados, assim. Então agora a gente, vamos definir o norte e vamos abrir, mas abrir com um modelo de governança, a gente vai precisar eventualmente ter um modelo de negócio que sustente, um negócio, não é um business, sem fins lucrativos, mas precisa ter gente. Então, talvez tenha que ter mantenedores de alguma forma. Então, a gente começou a pensar sobre isso, tivemos algumas ideias, pausamos tudo por causa do Covid, começamos a trabalhar essa pauta mais de assistência aí com cestas básicas, mas eu acho que o futuro do Vale da Muqueca é possivelmente tentar, através de pequenas validações, entender que gaps que existem e que valor ele pode criar para o ecossistema. Em paralelo ao Vale da Muqueca, surgiu o MCI, que foi um outro movimento importante, né, naquele momento, né, e o MCI, que é a Mobilização Capixaba para a Inovação. A gente, enquanto o Vale da Muqueca
está lá presente, tem Tech Vitória lá, tem, enfim, um monte de gente lá, governo, empresas, e isso permite que a gente tenha um outro fórum para trazer coisas, né? Então, por exemplo, nesse momento tem um projeto, está no meu nome, mas enquanto Valhamos quer, que a gente está como coordenador do diálogo de startups, né? E tenta pensar os objetivos do MCI olhando para o lado startup da coisa. E aí nós começamos a pensar uma forma de resolver uma das dores que foi no nosso planejamento do MCI apontado, que é melhor conectar a tríplice hélice, né? Governo, academia e o setor produtivo. Então, mais uma vez, na mesma pegada, quer dizer, de forma despretensiosa, sem agenda oculta, poxa, vamos tentar pensar nisso, talvez precise de uma plataforma para unir essas pontas, quais são as dores? Aí junta a pessoa da UFES, junta a pessoa do IFES, junta a pessoa da FAPES, representando o governo, junta a pessoa lá, FINDES, representando a indústria, setor produtivo. Então, a gente hoje tem um grupo de trabalho que se reúne toda semana, a gente fez um projeto, apresentou para o governo do MCI, enfim, está avançando, e isso é da muqueca, né? Só que poderia ser maior, poderia ser mais forte, poderia ser mais, enfim, impactante. Mas a gente tem que encontrar esse modelo, validar e crescer. E aquele modelo original, mais anárquico, ele tem o seu valor em vários tipos de movimento, mas para ser mais efetivo em relação a entregas mais estruturadas, igual um CID da vida, a gente entende que precisa de outra coisa. Fabrício, eu vou encaminhar para o final. Me comprometo a gravar um episódio aqui sobre a Mutual Life especificamente. E aí a gente traz o Lomeu, Missage e o Jó para conversar. Mas, cara, eu achei muito bacana. Quem tá ouvindo faz sentido por que a gente trouxe você para poder contar a sua trajetória, porque eu acho que soma para quem é de empresa, soma para quem é de startup, soma para quem tá querendo fazer alguma coisa pro ecossistema. Eu acho que você é uma pessoa que vai ser referência para muita gente. Já é, mas eu acho que você vai ser referência para muita gente futuramente, principalmente quando você parar. E aí... Não, isso é um ponto, assim... A gente está vivendo uma era de teoria da conspiração que todo mundo busca as agendas ocultas por trás de todo mundo que está fazendo alguma coisa. Isso acontece no geral, isso não é no ecossistema de inovação, isso é para tudo, para a vida, né? A gente está vendo teoria de conspiração em tudo. E bons líderes formam novos líderes e eles passam o bastão. E eu acho que, assim, se você... Aquela frase do Batman, né? Ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar o vilão. Eu acredito muito nisso. Que alguém que quer se perpetuar como figura de referência, como figura de liderança, eventualmente vai fazer uma cagada e, eventualmente, essa trajetória fica desconstruída. E aí você pode pegar qualquer figura política, religiosa, todo mundo faz coisas muito boas, mas quando você faz alguma coisa muito ruim, você desconstrói todo esse legado. Então eu acho que você já está deixando um legado legal, eu acho que em algum momento... Isso não é um convite a você parar, não, mas eu acho assim, você virou uma liderança de certa forma orgânica. A Flavi falou uma coisa aqui nos bastidores que você parece que tem 60 anos em 10, de tanta experiência que você passou no seu... na sua carreira, né, cara? Eu acho que isso é, assim, positivo pra caramba, mas eu não quero ver essa liderança quebrada por alguma razão. E para não falar que santo de casa não faz milagre, eu deixo público aqui que vou estar à frente da ACES por 4 anos ou 5 no máximo e vou passar a ACES para frente. Eu acho que a ACES ela vai cumprir um papel importante no ecossistema, principalmente no novo posicionamento que a gente está pegando agora pós-Covid. O Covid para a gente foi como é que eu posso falar? A pausa que a gente precisava para olhar em volta e ver, cara, ainda bem que a gente rasgou o planejamento estratégico. Ainda bem. Eu, em algum momento, vou passar o bastão. Né? Assim, e acho que isso vai ser bom para a ACES e acho que isso vai ser bom para o ecossistema. Assim como a gente teve líderes lá atrás que foram passando a bola, eu acho que a gente tem que formar essas novas lideranças também. Eu realmente acho que você não entregou tudo que você tem que entregar, mas em algum momento faz parte passar essa bola, entendeu? Passar esse bastão. Né? Cara, obrigado pela sua participação, obrigado pelo tempo aí. Conta comigo pro que você precisar. Eu te considero pra caramba, independente da gente não ter ficado tão próximo quanto eu gostaria durante essas trajetórias.
você passou por coisas na sua família, eu passei por coisas na minha família. De certa forma, nós dois repensamos a nossa vida e tomamos trajetórias completamente diferentes daqueles dois caras que estavam técnicos trabalhando num projeto, né, lá atrás. Mas você pode ter certeza que você é uma referência para mim e o que você precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. Beleza? Bom, eu que agradeço. Acho que se eu for tentar resumir, quando você me pergunta na Mutual Life o que eu fiz diferente, então, depois dessas experiências todas atravessadas e tal, e com seus acertos e erros, eu diria que eu tentei olhar a startup como algo multidimensional, assim, eu preciso ter sócios no momento certo, pessoas legais, eu preciso ter dinheiro no momento certo, mas antes de tudo, eu preciso ter um projeto consistente, assim, que não seja uma coisa que aquela barreira de entrada mínima, sabe, fazer uma coisa muito frágil, assim, que qualquer espirro desmorona, né? Então eu escolhi de forma sistemática um mercado, que é o mercado segurador, que é enorme, que é lento para a inovação, e, enfim, foi muito fruto dessa jornada, né? E aí é um projeto que a gente já está há alguns anos, e agora que a coisa começa a tomar corpo, né? A gente pega e vê que está no time, que a gente começa... Enfim, mas a gente faz tudo diferente, né? Ao invés de achar o primeiro parceiro que a gente precisaria, a gente bate na porta de todo mundo possível, né? Escolher o parceiro. Então, você inverte a lógica do jogo, né? Você passa a ser protagonista e menos caso, assim, né? Sorte, assim, né? Uhum. Enfim, mas eu acho que é isso. Eu agradeço o tempo e depois a gente conversa mais. Fabrício, se alguém quiser te encontrar, como é que te acha? Bom, o mais fácil é mandar um e-mail, pessoal, que ele fica mais perene, empreendedor serial, muda de e-mail toda hora. Meu nome completo, Fabrício Vargas Matos, com T só, @gmail.com. Manda e-mail, a gente troca ideia e tamo aí. Eu fui no LinkedIn também, dá um toque por lá. Beleza, meu velho. Obrigadão. Abração, Flavio. Abração. E obrigado por ter escolhido a ASIS para ajudar no projeto da Mutual, tá? Tamo junto e que você precisar, tamo aí. Com certeza. Valeu, gente. E se você gostou desse episódio, tem alguns episódios complementares dos temas que a gente tocou aqui. O episódio 3 do Inovação com Y é onde a gente aprofunda validação de negócios, para você entender a importância e a forma de você validar um negócio, principalmente a forma de pensar a validação. No episódio 4, a gente detalha a trajetória da Raiz Capixaba, que foi o outro projeto citado aqui, em profundidade. E no episódio 11, a gente detalha o projeto da Júlia, da Global Touch. A Júlia foi a pessoa que, junto com o Fabrício, trabalhou para trazer o CID para a Vitória. Se você quiser conhecer o negócio dela, você encontra no episódio 11. Siga o Inovação com Y nas redes sociais, Inovação com Y no Instagram, Inovação com Y no LinkedIn. E uma novidade é que a gente está desenvolvendo o grupo do Telegram para ouvintes, para você ajudar a gente a desenvolver as pautas e continuar a conversa pelo grupo do Telegram. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo com o convite para o grupo, é só você acessar e nos encontramos lá.